Felipe Killing, direto da Europa, ainda trazendo esse dia seguinte ao que foi algo tenebroso, terrível, assombroso, que foi a explosão do hospital em Gaza. A gente falou bastante um pouco mais cedo, até em relação à incerteza dos números de vítimas, de mortos, de feridos. Houve números iniciais dando conta de 500 mortos, quase 900 feridos. Mas falamos em centenas de mortos. Isso fica evidente, fica mais evidente essa dimensão, Killing, quando se observam as imagens de agora cedo, né? Porque era noite, no momento em que houve a explosão, estava tudo muito escuro, e agora, pela manhã, observam-se as primeiras imagens do que restou desse hospital, e isso dá um pouco da dimensão do tamanho dessa tragédia, né, Killing? Bom dia para você. É verdade, viu, Sheila? Bom dia a você, Carla, e a todos que nos acompanham. Essas imagens, elas servem não só para mostrar o tamanho dessa tragédia, mas como podem ajudar a entender também o que aconteceu na noite de ontem. Dá para ver que o alvo principal foi um estacionamento, e não há uma cratera ali. Isso tem sido usado na narrativa de Israel, falando que se fosse um míssil israelense, haveria uma cratera. O exército de Israel também divulgou uma ligação telefônica que seria entre dois soldados do Hamas, e eles, nessa ligação telefônica, afirmam que os estilhaços não são estilhaços israelenses, mas estilhaços locais, e falam que esse foi um míssil lançado de um cemitério que fica ali atrás da faixa de Gaza, ali atrás do hospital. Tem também imagens de satélites que o governo de Israel tem divulgado, outras imagens de câmeras mostrando o que seria um míssil lançado a partir da faixa de Gaza na hora dessa explosão, e o que eles afirmam é que a Jihad Islâmica, que é outro grupo extremista para muitos terroristas que atua ali na faixa de Gaza, teve um problema nesse lançamento, caiu quando se dirigia em território israelense e aí atingiu o hospital. É importante destacar que há uma guerra de narrativas. O Hamas acusa Israel fala que é a Jihad Islâmica diz que não tem nada a ver. Líderes de países do Oriente Médio criticando bastante esse ataque, apontando o dedo a Israel. Aqui na Europa dá para perceber um tom de cautela. Eu acompanhei hoje cedo as redes sociais de líderes políticos do Reino Unido, da França, da Alemanha, e o tom é o seguinte: lamentando a morte de civis, condenando que um hospital foi atacado, mas pedindo uma investigação para tentar entender exatamente o que aconteceu. Enquanto isso, a gente vê que manifestações acontecem em diversos países árabes e de maioria muçulmana, alguns protestos violentos, como na Cisjordânia, onde um palestino morreu, na Jordânia, onde a embaixada de Israel foi depredada, na Turquia, quando uma base americana teve a tentativa de invasão de uma base americana, mas também a depredação de tudo aquilo que representa algo dos Estados Unidos, como, por exemplo, lanchonetes do McDonald's. Então, antes mesmo dessa apuração mais aprofundada, já existem pessoas tomando lado, apontando o dedo um para o outro. O Hezbollah pediu hoje um dia de fúria. Tem acontecido algumas ameaças terroristas aqui na Europa. Um aeroporto em Lille foi esvaziado, uma sinagoga na Alemanha foi depredada. Então o clima é bastante tenso, né? Claro que é um episódio horrível, triste, é difícil a gente saber exatamente o que aconteceu. Há uma guerra de narrativas, mas que essa guerra de narrativas tem sido usada também para inflar ânimos e pessoas, e o que já vinha sendo muito tenso está ainda maior, porque esse é um assunto extremamente complexo e divisivo. Já que você falou disso, rapidinho, então, para a gente atualizar aqui, que ele chega a informação de reabertura e volta de funcionamento normal em 6 aeroportos, ao final das contas, 6 aeroportos franceses que chegaram a ser esvaziados por causa de ameaça de atentado. Aeroporto de Lille, de Nice, Lyon, Toulouse, Nantes e, com perdão do péssimo francês, Beauvoir, seria isso? Enfim, são esses 6 aeroportos que chegaram a ser esvaziados por causa de uma ameaça de bomba, e agora a retomada já do serviço, sendo registrada a reabertura dos aeroportos. Eu ia perguntar para você, Killing, nós tivemos aí o registro de um ataque na Bélgica, agora na França, né, nós tivemos aí primeiro o Museu do Louvre, como você trouxe informação para a gente,
esses aeroportos agora fechados. Londres, a gente sabe que depois daquele ataque, aquele atentado com atropelamento, né, um atentado terrorista que deixou mortos, aquelas barreiras antiterrorismo foram implementadas, são blocos de concreto ali, né, colocados em pontos estratégicos da cidade para evitar que novos casos como esse acontecessem e, de fato, não aconteceram. Mas isso mostra a preocupação do país com relação a atentados e ataques terroristas. Em um momento como esse, de tensão generalizada, eu imagino que isso também acenda um sinal de alerta, né, no Reino Unido, apesar de não haver indícios de que algo desse tipo possa acontecer, não indícios claros. Como é que estão os ânimos por aí, né? Essa tensão, ela é evidente, ela é aparente ou não? Ela é, viu, Carla? A gente percebe uma presença maior de policiais nas ruas. Existe, claro, o medo de que um ataque terrorista possa acontecer. Claro que a inteligência britânica trabalha para evitar que eles aconteçam. De fato, existem essas barreiras de concreto em diversas vias da cidade, pontos turísticos, mas outras modalidades de ataques terroristas podem acontecer, né? Alguém pode sair com uma faca e matar pessoas com armas. Então existe uma preocupação, uma presença maior da polícia, ainda mais após esses pedidos, né? Primeiro de um ex-líder do Hamas falando sobre dia de fúria, o Hezbollah ontem falando mais uma vez em dia de fúria após essa tragédia que aconteceu no hospital na faixa de Gaza. Então a gente percebe que os ânimos estão aflorados, houve um aumento do antissemitismo por aqui, da islamofobia também. É um país que tem uma grande comunidade de muçulmanos, também de judeus. Então eu percebo que os ânimos estão aflorados, existe uma presença policial maior, sobretudo no centro da cidade, em pontos de aglomeração, e o medo que, assim do que aconteceu na Bélgica e também na França, possa acontecer aqui também. Obrigada, Kirin, pelas informações. Sheila, quer? Arriscar um novo francês? Uma segunda tentativa? Aqui, ó. Bouvet. 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 Então tá, essa é a pronúncia do aeroporto. Kirin, bom trabalho para você, a gente volta a conversar. Espero que amanhã só, assim, as coisas estarão mais calmas, mas se não, a gente volta a estabelecer conexão para mais atualizações, fechou? Fechou, au revoir. Au revoir, beijo para você.